nossa plataforma. Estamos tendo algumas instabilidades, né? E para que você possa interagir de uma maneira um pouco mais segura comigo, se você quiser utilizar o chat do próprio YouTube, eu vou estar à sua disposição também para responder às suas perguntas. Na aula passada, eu terminei com algumas dívidas teóricas, né, que a gente vai pagar agora. Primeiro, a gente vai falar sobre a fração geratriz, ou seja, a fração que irá gerar a dízima periódica. Posteriormente a isso, eu vou falar sobre notação científica, uma parte que vai converter números ou muito grandes ou números muito pequenos para números multiplicados por potências de 10. E também falarei muito brevemente, e se eu não conseguir falar hoje, não tem nenhum problema, que a gente pode falar na aula de sistema de numeração, é o intervalo real. É a representação de um intervalo que tem aí somente números naturais, correto? Então, vamos primeiramente falar sobre dízima periódica. Sobre dízima periódica, e, em particular, a fração que gera a dízima periódica, que a gente vai chamar de fração geratriz. Eu fiquei devendo para vocês uma espécie de uma fórmula que vai me permitir encontrar de uma maneira mais pragmática, mais rápida, né, mais eficaz, uma fração que represente aquela dízima periódica. E a fórmula vai estar aqui agora, olha. A fórmula, ela vai ser, né, se é uma fração, ela vai ser um número que divide outro. Um numerador que divide, ou que está sendo dividido, por um denominador. O numerador, ele vai ser encontrado através de uma diferença de dois números. Já o denominador, ele vai ser composto apenas por algarismos 9 e algarismos 0. Quero deixar claro que é um macete, tá, pessoal? A gente não vai explicar por trás por que isso funciona, não tem muito tempo para isso. O macete vai ser dado, mas o motivo como o macete funciona, o bizu funciona, a gente vai deixar para um outro momento, mais propício. Então, em cima, a gente vai fazer uma operação de subtração. A gente vai subtrair dois caras. O primeiro cara, eu vou chamar de número todo. Vou botar aqui um pouco mais em cima. Número todo. Menos o número sem o período. Mas peraí, Glaucio, o que significa o número todo e o que significa o número sem o período? Eu já vou te explicar. Vou fazer um exemplo numérico para você entender como é que emplaca esse bizu, esse macete. E embaixo, no denominador, você irá escrever uma quantidade de noves e uma quantidade de zeros igual à quantidade de elementos que o período e o antiperíodo terão respectivamente. Então, eu vou pôr um algarismo 9 embaixo se essa dízima periódica tiver um único elemento no período. Eu vou escrever 2 noves se essa dízima periódica tiver 2 elementos no período. Eu vou escrever 1 zero se essa dízima periódica tiver um elemento no antiperíodo. Eu vou escrever 2 zeros se tiver
2 elementos no antiperíodo. Então, a quantidade de noves diz respeito à quantidade de elementos no período. E a quantidade de zeros diz respeito à quantidade de elementos no antiperíodo. Também preciso explicar. Essa fórmula ela só fica fácil quando você entende o processo inteiro. Quantidade de elementos no período. Quantidade de elementos no antiperíodo. Tá bom, Glaucio, então dá aí um exemplo numérico para ver se eu vou entender o que você está falando aí, porque por enquanto não entendi nada. Então vamos lá, vamos botar aqui alguns exemplos numéricos para você já entender. Vou escrever aqui uma dízima periódica já esquisita. 1,32, 32, 32, 32, etc. Que representando tecnicamente, eu escreveria assim, correto? Ó, 1,32 com um suprafixo no 3 e no 2. Porque esse suprafixo fica mais fácil de eu identificar quem é o período. Concorda comigo? Então, observa, ó. Esse número, ele apresenta uma quantidade de 2 elementos no período. E quais seriam esses elementos? Se você ainda não entendeu, quais seriam eles? O 3 e o 2. São 2 algarismos, correto? Então está aparecendo o algarismo 3, está aparecendo o algarismo 2, então significa que o meu período é formado por 2 elementos, que vão se repetir nesse padrão infinitamente. Quantos elementos existem no antiperíodo? Ora, essa dízima periódica não tem antiperíodo. Então, tecnicamente falando, o meu P tem 2 elementos e o meu A tem 0 elementos. Não tem elemento algum. Beleza, Glaucio, já entendi. Agora, como é que eu escrevo isso em termos de fração? Então, vamos para a fração. Na fração, em cima, eu vou escrever o número todo. E o que eu chamo de número todo? É esse número aqui, ó, sem vírgula, sem traço, sem nada. Eu escrevo o número formado pelos algarismos 1, 3 e 2. Então, o que eu estou chamando de número todo? Analisando essa última representação, esquece a vírgula e esquece o suprafixo. Esse é o seu número todo. E quem é um número todo sem o período? Quem é o período desse cara? Não é o 32? Esquece ele. Sobra quem? O 1. Então, eu escrevo somente o 1. Ou seja, o número todo sem o período. Sobra o 1. Embaixo, como existem 2 números, 2 algarismos, melhor dizendo, 2 elementos no período, eu vou escrever 2 noves. E como não há antiperíodo, eu não vou escrever nenhum 0. Eu só vou escrever 0 se tiver antiperíodo. Como não tem antiperíodo, eu não escrevo 0. Ora, 132 menos 1 dá 131. 99 avos.
Meu diretor aqui não estava vendo nada que eu estava fazendo, estava trabalhando aqui em background. Meu diretor, você é testemunha. Pega aí o 131 e divide por 99. $1,3232. Tá certo? Não, professor, ainda não entendi direito. Faz um outro exemplo. Não tem problema nenhum. Vamos fazer um outro exemplo. Então, aqui está o resultado, ó. Aqui você tem o resultado final. Essa fração que apareceu para você tem um nome. Chama-se dízima, chama-se fração geratriz. Esse cara aqui, esse resultado final, é a fração que gera a dízima. Se eu pegar esse número e dividir por esse, volta a ser 1,32. Então, esse carinha que é chamado de fração geratriz. Beleza? Vamos para um outro exemplo. Isso aqui é um primeiro. Deixa eu fazer um segundo exemplo. 23,45555, etc. Certo? Então, esse número, escrevendo com o tracinho, fica 23,45 com o suprafixo só no 5. Porque o cara que se repete é só o 5. Observando isso, eu tenho que o meu P é formado por um único elemento. E esse elemento é o algarismo 5. E o meu A, ele também é formado por um elemento. E nesse caso, o elemento é o algarismo 4. Lembrando o que é antiperíodo? É o número, o algarismo depois da vírgula, à direita da vírgula, que não se repete. No caso, o único que tem essa propriedade é o 4. Logo, quando eu for montar a minha fração, a fração que gera essa dízima, como é que vai ficar aqui a brincadeira? Que de brincadeira não tem nada. Número todo. O número todo é o número sem vírgula e sem traço. Está aqui ele. Agora, o número sem o período. Bom, vou pegar aqui, ó, vou apagar o período, vou esquecer o período. Sobra o quê? O 2, 3 e o 4. Esquece a vírgula. O período é o 5, tira o período. Sobra o quê? 2, 3 e 4. Quantos 9 vão aparecer? Bom, vamos ver. Só existe um elemento. Então, eu vou escrever um 9. Quantos elementos existem no antiperíodo? Um só. Eu vou botar 1, 0. E agora eu faço essa operação. 2, 3, 4, 5 menos 2, 3, 4. 1, 1, 1, 2. Então, isso vai dar 2.111 sobre 90. Esse cara é a fração que gera a dízima periódica 23,4555. Então, esse cara que eu estou destacando para você vai se chamar fração geratriz.
É hora do seu print time. Printa aí. Essa primeira parte que eu estava devendo, já paguei. Enquanto você printa, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês. Beleza. Bom, então aqui tem uma dívida. Segunda dívida. Notação científica. Então vou apagar aqui. Notação científica. A gente chama de NC. Bom, primeira dica. De uma maneira geral, para que serve a representação ou a notação científica? Para que ela serve? Eu utilizo em qual situação, em qual caso? Resposta. Ou para números que sejam muito grandes, ou para números decimais muito pequenos. Números decimais muito pequenos. Né? Então, um exemplo aqui. Um número como 1 bilhão e 200 milhões é um número muito grande, então é um número que cabe representar em notação científica. Um número do tipo 0,000000012 é um número decimal muito pequeno. Então, cabe a representação desse número decimal na representação, na notação científica. A gente, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre sistemas de numeração. O nosso sistema de numeração ele é muito complexo e ele é muito eficaz, mas ele gera um pequeno problema quando a quantidade de algarismos que forma aquele número é muito grande. A quantidade é grande, né? O número de classes e ordens, quando ela é muito extensa, que gera uma certa morosidade na escrita. Então você precisa, de alguma maneira, representar esses números de uma maneira mais prática. Né? Ainda mais na ciência, né? Que você utiliza muitos números grandes ou números microscópicos, números astronômicos ou microscópicos. Eles são muito utilizados na ciência, então você precisa representar esses números de uma maneira mais prática. E como é que a gente representa esses números? A representação de uma notação científica então, representação de uma notação científica é definida por um produto de A que multiplica 10 elevado a M. E eu vou explicar melhor, claro, né? Isso aqui é o formato, é uma representação generalizada de toda e qualquer notação científica. A saber, o A, ele precisa ser um número entre
1 e 10. Podendo ser 1, mas não podendo ser 10. E o número m, o expoente da potência de 10, necessariamente tem que ser um número inteiro. Então, isso significa dizer que ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele só não pode ser um número decimal. Esse expoente não pode ser um expoente decimal. Glaucio, continuei sem entender. Ainda não saquei direito essa história de notação científica. Vamos então para esses dois exemplos. Observa que o primeiro número, é um número muito grande. 1 bilhão e 200 milhões. A dica para você não se enrolar muito nessa representação é primeiro você observar qual é a classe ou ordem que está sendo estabelecida esse número, né? Então você observa que aqui é a classe do milhar, aqui é a classe das unidades, classe do milhar, classe do milhão, classe do bilhão, né? Então você tem 3, 6, 9 casas até chegar na classe do bilhão. Isso já te oferece o expoente da potência de 10. Isso é uma maneira de você pensar. Uma outra maneira de você pensar, em vez de você pensar primeiro pela potência, e você pensar primeiro pelo A, pelo número. Essa eu gosto mais. Preste atenção agora, que essa eu acho melhor. Eu preciso encontrar um número entre 1 e 10 que já esteja mais ou menos desenhada no número. Então, esse número que está entre 1 e 10 é o 1,2. Observa. Se eu pusesse essa vírgula à direita, portanto, se eu pensasse no número 12, o número 12 é um número maior que 10, então não cabe para ser o A. Se eu pensasse nessa vírgula antes do 1, 0,12, também não cabe para eu pensar no A, porque o A é um número entre 1 e 10, 0,12 é menor que 1. E repare, algo que de repente eu não deixei claro. Esse A é um número que eu vou descobrir e que já está no número que eu estou analisando. Então o A vai nascer, ele vai aparecer no próprio número que eu vou representar a notação científica. Então esse número, ele é 1,2. Esse é o A. É um número que está entre 1 e 10. Só que observe, pessoal, 1,2 é o elemento A. Ele não é um número em si. O número em si é 1 bilhão e 200 milhões. Quantas casinhas eu vou ter que andar com essa vírgula para que o 1,2 volte a ser 1 bilhão e 200 milhões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso vai ter que ser multiplicado por 10 elevado à nona potência para que esse 1,2, depois que multiplicado por 10 elevado à nona, gere 1 bilhão e 200 mil. Daqui nasce uma outra decoreba. Toda vez que eu estiver analisando o número e precisar escorregar com a vírgula para voltar a ser o número que era antes, se eu escorregar para a direita, a potência de 10 vai ter um expoente positivo. Se eu escorregasse para a esquerda, essa potência de 10 teria um expoente negativo. Vejamos se isso não é verdade. No elemento de baixo, o número que casa com A, de novo, é 1,2. Só que o número não é 1,2. O número que eu estou analisando é 0,000000012. Então, para eu voltar a ter o número que eu tinha antes, quantas casinhas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. 3, 6, 9, ó, de novo, ó. Só que eu comecei daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. Então, é 1,2, a vírgula está aqui,
Quantas casinhas eu andei até chegar na vírgula? Eu andei 8 casinhas. Só que eu andei para a esquerda ou andei para a direita? Ah, eu andei para a esquerda. Então aqui eu tenho um sinal de menos. Vou fazer mais 2 exemplos. Vou botar aqui, ó, 2.341 trilhões. E outra, a massa do elétron. Eu só esqueci agora a quantidade de zeros. Não, a massa do elétron não, a Coulomb dela. Agora eu esqueci. Não vou falar não, senão vou passar vergonha. Tem uma viajadona aqui. Botei um número muito pequeno. Então vamos lá, pessoal. De novo. Na opinião de vocês, para eu encontrar o A, aonde que eu tenho que iniciar com a vírgula? Bom, se eu iniciar com a vírgula aqui, se eu puser a vírgula aqui, ó, onde está o meu dedo, o número A que vai aparecer é 2.341. Poxa, 2.341 é um número muito maior que 10, então ele não pode estar aqui. Se ele estiver aqui, continua maior, 23,41, é maior que 10. Então eu tenho que encontrar um número dentro do número que eu estou analisando que esteja entre 1 e 10. Esse número é 2,341. Esse número ele é maior que 1 e ele é menor que 10. Vezes 10 elevado a... Quantas casinhas eu vou andar para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tive que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casinhas. Então é 10 elevado à 12ª potência. Ao passo que embaixo, não posso escrever 0,9, vou ter que escrever 9. Então, é 9 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, que eu pulei aqui. Estou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou andar 16 casas. Só que agora foi para a esquerda. Para a esquerda, negativo. Então, andando com a vírgula para a direita, o expoente vai ser positivo. Andando com a casa para a esquerda, o expoente será negativo. Correto? Como sistemas de numeração é uma matéria que ainda vai ser trabalhada, eu vou optar por fazer esses exercícios que eu já marquei aqui. Vou tentar fazer os exercícios que aqui estão. E na próxima aula eu falo sobre intervalo real. Antes disso é hora de você fazer o seu print time. Então é hora do seu print time. Belezinha? Você já printou, e aí a gente pode começar a fazer esses 4 exercícios aí. Faltando 15 minutinhos para a gente matar essa aula, eu escolhi fazer os exercícios 2, 4, 9 e 13 da sua lista de exercícios que estão no PPT. Tá? Então, o exercício 2 que eu escolhi é um exercício que vai tratar com operações envolvendo naturais. O exercício 4 é um exercício que vai trabalhar com números racionais. O exercício 9 trata de notação científica. E o exercício 13 trata de dízimas periódicas. Exercício de número 2, questão do Enem de 2022. Cada número que identifica uma agência bancária tem 4 dígitos. N1, N2, N3, N4, mais um dígito verificador chamado de N5. Todos esses dígitos,
todos esses dígitos são números naturais pertencentes ao conjunto formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3 até 9. Para a determinação de N5, primeiramente, multiplica-se ordenadamente os 4 primeiros dígitos do número da agência por 5, 4, 3 e 2. Respectivamente, somam-se os resultados e obtém-se o valor de S. Então, entenda que o valor de S vai ser 5 vezes N1, 5 vezes o primeiro dígito, mais 4 vezes o segundo dígito, mais 3 vezes o terceiro dígito, mais 2 vezes o segundo dígito. Posteriormente, encontra-se o resto da divisão por 11, denotado por R, esse resto. Dessa forma, N5 vai ser a diferença de 11 menos R. Beleza, então para eu encontrar o N5, eu tenho que primeiro pegar o valor do S e dividir por 11. Isso vai gerar um resto, né? Esse resto vai me ajudar a encontrar o N5. O N5 vai ser 11 menos o resto. Considere o número de uma agência bancária cujos 4 primeiros dígitos são 0, 1, 0, 0. Qual é o dígito verificador N5 dessa agência? Então, vamos voltar. Deixa eu pegar aqui, preparar essa parte do quadro aqui para fazer essa questão. Essa questão é a questão 2. Meu diretor, me ajuda aí. Qual é o ano? É 2022, Enem? Isso. Questão 2. Enem 2022. E o número, vê se é esse, meu diretor. 0, 1, 0, 0. Eu vejo lá. Vamos ver aqui. O número é 0, 1, 0, 0. Então, usando a fórmula, é importante você saber o seguinte. Esse cara é o seu N1. Esse é o seu N2. Esse é o seu N3. Esse é o seu N4. Então, pela fórmula, vamos voltar aqui para a fórmula, eu tenho 5 vezes N1. Então, 5, o valor do S é 5 vezes 0. Mais 4N2, 4 vezes 1. Mais 3N3, 3 vezes 0. Mais 2 vezes N4, 2 vezes 0. Aqui tudo é 0, correto? Então fica 0, mais 0, mais 0, mais 4. O resultado do meu S é 4. Encontrei já o valor do S. Bom, e daí? Encontrando o valor do S, vamos lá para a próxima etapa. Depois de eu encontrar o S, eu divido o valor de S por 11. Então, vamos dividir o S por 11. Vou dividir o S por 11. Ora, a gente está num ambiente natural. 4 divididos por 11 não dá, eu ponho 0. 0 vezes 11, 0 para 4, 4. Então, esse camarada aqui é o resto. Olha que divisão esquisita, né? Eu dividindo 4 por 11, como o meu dividendo é menor do que o meu divisor, eu vou dividir isso como quociente sendo 0. 0 vezes 11, 0 para 4, 4. Porque o meu limite é o conjunto dos naturais. Todos os dígitos vão de 0 até 9, então os números que irão formar, né, que formarão esse dígito, será um número natural. Não vai ser um número com vírgula. Eu não posso dividir esse número para gerar um número com casa decimal. Então, esse cara é o resto. Logo, eu quero encontrar 11 menos o resto. Lembra que esse cara aqui é o tal do R? Esse cara aqui é o tal do R. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar 11 e subtrair desse R. E o resultado dessa conta é justamente 7. Então, com isso, eu chego à minha resposta. Eu sei que esse vai ser quem? Esse vai ser o meu N5. Ele é o 7.
Questão número 2, uma questão que vai trabalhar com força o conjunto dos números naturais, inclusive conceitos, né, como essa da divisão aqui. Perfeito? Vamos ver, dar uma olhadinha nas opções. A gente tem como gabarito a letra C. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha. A gente fez uma questão de conjunto dos naturais. Vamos fazer agora uma questãozinha que envolve conjunto dos números racionais. Vamos dar uma olhadinha na próxima questão. Próxima questãozinha de número 4. A questão diz o seguinte, olha, um jogo pedagógico, ele é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma das suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente, ou seja, em uma ordem crescente do menor número para o maior número, suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas cujas frações são 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. A pergunta é, qual a ordem apresentada por esse aluno? Então eu vou escrever os números aqui. Então, as frações, questão 4, Enem 2020 agora. São 4 frações, se eu não me engano. A primeira e segunda frações são, respectivamente, vamos lá, 3/5 e 1/4. 3/5, 1/4. A segunda e terceira frações seriam, respectivamente, 2/3 e 5/9. Bom, para a gente comparar frações, para a gente comparar números racionais, fracionários no caso, o ideal é que essa comparação ela seja feita com os denominadores iguais. E para a gente igualar os denominadores, né? É claro que existem técnicas, macetes e tal, mas isso a gente vai aprofundar nas técnicas de resolução, naquelas aulas de revisão que a gente faz. Mas, utilizando o conceito, a gente vai ter que equiparar todos os denominadores. Para fazer isso, a gente pode utilizar como artimanha o mínimo múltiplo comum, o nosso conhecido MMC dos denominadores. Então, aqui a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum de 3, 4, 5 e 9. Para você que esqueceu, eu escolhi esse exercício justamente para lembrar com vocês. Então aqui a gente trabalha do menor primo para o maior primo, para efetuar a fatoração simultânea completa. Então o menor primo aqui é o 2, 3, 2, 5, 9, ainda dá para dividir por 2, 3, 1, 5, 9, por 3, 1, 1, 5, 3, por 3 de novo, 1, 1, 5, 1 e finalmente por 5, 1, 1, 1, 1. Multiplico todo mundo, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 36, 36 vezes 5, 180. Então, isso significa dizer que essas frações, elas vão ser, todas elas, equiparadas agora com... Dá para botar aqui, meu diretor? Dá. Então, todas elas vão ser equiparadas a 180 com o denominador. Só que aqui, anteriormente, eu tinha 5. Para o 5 virar 180, eu vou ser obrigado a multiplicar isso por 36. Se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. Então, essa fração 3/5 é equivalente, 3 vezes 36, 108 oitentaavos.
Para o 4 virar 180, eu vou ter que multiplicar por 45. Se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. 45 vezes 1, 45. Para o 3 virar 180, eu preciso multiplicar isso por 60. Se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. 2 vezes 60, 120. Para o 9 virar 180, eu preciso multiplicar por 20. Se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. Aqui eu tenho 100. E agora, é fácil notar que a menor fração de todas, já que todos os denominadores são iguais, a menor fração é aquela com o menor numerador. Então, o menor numerador é o 45/180, que corresponde a 1/4. Então, o primeiro número que eu vou escrever, 1/4. Esse é o menor de todos. Vou chamar de primeiro. O segundo menor é o 100. Ele corresponde aos 5 nonos. Então, 1/4 é menor que 5 nonos, que é menor. O próximo termo é o 108/180, que corresponde ao 3/5, que vai ser menor, vai sobrar só o 120/180, que é o 2/3. Com isso, a gente chega na resposta final. Com isso, a gente chega na respostinha final, né? 1/4, 5 nonos, 3/5 e 2/3. Vamos lá para as opções. Temos, então, como opção a letra A, 1/4, 5 nonos, 3/5 e 2/3. Então, aqui vale uma boa revisão. Quero transformar todos os números aqui fracionários em um mesmo denominador. Saída técnica, efetuar o MMC. Fatoração simultânea de todos os números. Fatoração completa, só com primos, fatores primos. Começo do menor fator primo para o maior fator primo. Aquele número que não for divisível pelo fator primo, eu repito embaixo. Gero denominadores iguais, multiplico embaixo e em cima pelo fator que falta para chegar no número que eu quero. Transformo, encontro frações equivalentes às frações iniciais, originais, e com isso eu consigo fazer a comparação. Hora do seu print time. Ok? Enquanto... professor... Cassiane, professor, por que não colocar o 0 no 4 para dividir com o 11? Porque se eu botar o 0 no 4 para ficar 40, Cassiane, vai gerar um número decimal, vai gerar um número 0, alguma coisa. E a questão não cabe, né, esse tipo de resolução. Ele só deixa números naturais. Tá ok? Tá certo? Algumas pessoas perguntando quais exercícios fazer nessa minha lista. Eu começaria por esses 4, fiz 2, os outros 2 você pode treinar, né? O 9 e o 13, você pode treinar porque são das teorias que eu falei agora, nessa segunda aula. E não esqueça, tá, gente? A gente vai ter uma parada de teoria, de matérias novas, a gente vai ter uma quarta-feira só de revisão, revisando todos os conteúdos que foram abordados ao longo dessas aulas. E aí, aqueles exercícios que eu não consegui fazer, por exemplo, nessa aula, eu vou ter mais oportunidade, mais tempo, porque eu não vou precisar mexer em teoria, eu só vou fazer exercício. Então, eu vou fazer uma quantidade maior de exercícios e vou utilizar justamente esses exercícios que já estão nos PPTs antigos e eu não consegui dar conta. Tá certo? Com isso, a gente fecha mais uma aulinha. Muito obrigado pela paciência com o seu velhinho, muito obrigado pela audiência para com o seu velhinho. Na próxima aula, a gente volta a estudar matemática, volta a trabalhar com matemática 1, é isso? Valeu, galera! Um forte abraço! Valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.